Olá pessoal, eu sou o engenheiro Alessandro e irei aqui tirar algumas dúvidas a respeito da energia solar. Quando se fala em energia solar, geralmente existe dois tipos de energia que a gente utiliza com bastante frequência. Uma energia que é dada pelo aquecimento da luz solar e outra energia que é chamada de efeito passivo. A energia do aquecimento geralmente é utilizada para esquentar água nas nossas casas ou então em empresas. Então, nesse caso, a luz solar incide em coletores solares, tá? Por onde tem água. Essa água quente vai para um boiler, que é um reservatório de água quente. Ele tem lá um dispositivo para manter essa água quente durante a noite. E com isso, a gente pode utilizar, por exemplo, para tomar banho, para ter água quente nas torneiras das nossas casas e então das indústrias. A energia passiva seria relacionada ao efeito fotoelétrico, tá ok? E o que seria isso? A luz do sol, quando incide nos módulos fotovoltaicos, ele vai ejetar elétron e esses elétrons irão formar a corrente elétrica contínua, beleza? Então, a energia solar que eu trabalho seria nesse modelo aqui, tá ok? Para gerar energia elétrica. A geração de energia elétrica existe de dois tipos. Um que é desconectado à rede elétrica, que nós chamamos de off-grid, e outra que é conectado à rede elétrica, que nós chamamos de on-grid. Existem algumas diferenças entre elas, tá? O que não é conectado à rede elétrica, ela é recomendada para lugares afastados, tá ok? Porque o custo com cabos da concessionária para chegar naquele lugar é muito alto. Ou então, quando não se quer pagar pela energia da concessionária. Então, a gente utiliza o modo off-grid. Nesse modo off-grid, a energia ela é armazenada em baterias, tá? Que os módulos vão carregando essas baterias e quando não tiver o sol, a gente vai utilizar a carga dessa bateria. Então, basicamente é o seguinte, os módulos são conectados a um inversor de frequência, ele pode ter junto com ele um controlador de carga, esse controlador de carga irá controlar a carga da bateria, tá ok? E também ele vai ter uma saída para a rede elétrica local. Então, por exemplo, a gente ligar uma lâmpada ou então ligar algum equipamento. Beleza? Claro, um equipamento normal, um equipamento que a gente utiliza geralmente na rede elétrica. Por exemplo, caso fosse utilizar apenas lâmpadas, eu poderia colocar lâmpada logo de 12 volts e não precisar de um inversor, apenas de um controlador de carga. Beleza? Quando o sistema é on-grid, ele é conectado à rede elétrica. Quando ele é conectado à elétrica, você tem que estar ciente que ele não funciona no caso de falta de energia elétrica. Então, caso falte energia elétrica, o aparelho ele desliga, ok? E por que ele vai desligar? Ele vai desligar por causa de uma norma internacional, justamente para que os funcionários da companhia de eletricidade não venham possivelmente levar choque quando ele for fazer uma manutenção na rede.
tá? Então ele desliga automaticamente. Uma outra coisa que você tem que estar ciente é que não é possível se livrar de 100% da conta de energia elétrica. A gente tem que pagar uma chamada taxa de disponibilidade do sistema fotovoltaico ou de uma geração distribuída e também a taxa de iluminação pública e também os adicionais de bandeira, possíveis adicionais de bandeira, né? Então, por exemplo, o custo de disponibilidade da geração distribuída, ele é de 30 kWh quando a rede ela é monofásica, de 50 kWh quando a rede é bifásica e de 100 kWh quando a rede é trifásica. Para você saber qual é o tipo de fornecimento da sua casa, basta você olhar na sua conta de energia. Vai estar escrita em algum lugar. Aqui, por exemplo, nesta fatura da Enel, vem escrito aqui, ó, trifásico. Tá vendo? Então, quando a rede ela é trifásica, no mínimo ela paga, você irá pagar 100 kWh. Então, por exemplo, se você tem um custo aí atualmente de 564, referente, olha aqui, a 463 kWh, a gente consegue então diminuir esse 463 para 100 kWh. E com isso você vai economizar um bom dinheiro, tá ok? Você vai economizar justamente aqui. Então, a gente conseguiria economizar 363 kWh. Como que vai funcionar isso? Como que funciona a geração fotovoltaica? Bom, primeiramente eu tenho que ter alguns equipamentos, tá? Eu tenho que ter os módulos fotovoltaicos, suporte, inversor e tem que ter uma proteção. Quando você fala em módulos fotovoltaicos, você tem que saber que geralmente eles possuem garantia de eficiência de 25 anos, tá? E a garantia do fabricante contra defeito é de 12 anos. Tá? Então, a eficiência dele é de 25 anos e a outra garantia é de 12 anos. Existem dois tipos de módulos fotovoltaicos, um que é chamado de policristalino e outro que é monocristalino. Os módulos monocristalinos, as pontas deles geralmente são recortadas como isso aqui, tá? E ele possui um rendimento melhor. O policristalino, ele parece que está manchado quando você fica olhando para ele, parece um monte de pintinhas no módulo fotovoltaico. A garantia de eficiência dos módulos solares, mais ou menos assim, ó. Você tem que saber que os módulos eles não geram 100% da energia incidente. Não existe uma conversão de 100% da luz solar que incidiu dele, ou da energia solar, vai virar energia elétrica. Existe uma perda, tá ok? Essa perda do fabricante, ela tem é linear desse jeitinho aqui, ó. Tá ok? Então, por exemplo, um módulo novo, ele tem uma eficiência de 97,5%. Com o passar dos anos, essa eficiência vai caindo, tá ok? Então, o fabricante, ele garante uma eficiência maior que 80% em 25 anos, tá ok? Essa que é chamada garantia de eficiência. Em 25 anos, ele te garante que vai ter uma geração maior que 80%. Os suportes.
O suporte dos módulos fotovoltaicos depende do tipo de telhado ou de estrutura de fixação, tá? O telhado, ele depende do tipo de telha. Por exemplo, se for telha de fibrocimento, geralmente o suporte é desse jeitinho aqui, tá? Parece um parafuso, ele vai ser fixado no caibro lá embaixo. Quando é de cerâmica, a gente levanta a telha e parafusa no caibro, ou quando ele é metálico, a gente pode parafusar diretamente na telha ou usar um parafuso desse aqui também, tá? Aí ele ficaria parafusado lá no suporte metálico do próprio telhado. Eu posso ter também suportes de solo, tá? Ou então de coberturas de garagem, ou então de laje. Por isso que é importante, no momento que você for fazer um orçamento, você indicar qual é o tipo de suporte desejado, tá? Porque cada suporte tem um valor específico. Inversor de frequência. O inversor, ele é responsável de converter a corrente contínua dos módulos fotovoltaicos em corrente alternada. Tá ok? Na nossa casa, a gente utiliza corrente alternada. Existem dois tipos de inversor. Um inversor que é chamado de parede. Cuidado que esses inversores geralmente têm garantia de 5 anos. Ok? Alguns fabricantes é de 7, poucos fabricantes chegam a 10 anos de garantia. Beleza? Quando se utiliza um inversor de parede, você tem que fazer duas proteções. Uma proteção em corrente contínua e uma proteção de corrente alternada. A proteção de corrente contínua, ela é composta de uma chave seccionadora, que é uma chave para a gente desligar os módulos fotovoltaicos, DPS, que é um equipamento contra a proteção contra surtos atmosféricos, tá ok? Então, numa possível sobrecarga, ele vai descarregar essa energia para o aterramento e também poderia ser disjuntor, tá? Eu posso trocar a chave seccionadora por um disjuntor e desligar o equipamento. Quando a gente utiliza o inversor de parede, é claro que ele vai ficar na parede. Então, quando você for fazer um orçamento, você tem que ter ciência que em algum lugar da sua casa vai entrar esse equipamento. É claro que esses canos aqui, essa partezinha aqui, ela pode ficar embutida, mas essas caixinhas aqui, não. Essa caixinha do lado de cá é uma caixinha de proteção da rede em corrente contínua. Esse aqui é um inversor, esse é o inversor do fabricante Fronius, e esse aqui é uma caixa de proteção do lado de corrente alternada. Beleza? A caixa de proteção em corrente alternada, eu tenho DPS e tenho uma chave seccionadora. Poderia ter um disjuntor também aqui de corrente contínua, tá? Cuidado que não é o mesmo de corrente alternada. E na proteção em CA, ou seja, de corrente alternada, eu tenho disjuntores e DPS. Beleza? Existe um outro tipo de inversor. Esse inversor, ou chamado de microinversor, ele possui uma garantia maior do fabricante. Ele chega a garantia de 12 anos. Se você desejar, pode comprar até uma garantia estendida do fabricante para 25 anos. Ou seja, você vai comprar uma garantia aí de 13 anos e vai ficar com uma garantia total de 25 anos. Nesse tipo de inversor, a gente precisa apenas fazer proteção em corrente alternada, ou seja, colocar disjuntor e DPS.
O inversor ou microinversor, ele fica lá no telhado, ele fica junto aos módulos fotovoltaicos. Então, geralmente ele tem essa partezinha aqui para a gente fixar no suporte dos módulos fotovoltaicos. Nesse tipo, quando se utiliza microinversor, a gente vai utilizar apenas a proteção em corrente alternada, tá? Então, só para você comparar, ficaria apenas essa caixinha aqui, não teria esses dois aqui do outro lado. E é claro que isso aqui poderia ficar embutido. Se ele fica embutido, ele pode inclusive ficar no seu próprio quadro de distribuição. Então, lá no quadro de distribuição, onde que tem os disjuntores da sua casa, da sua empresa, eu posso colocar mais o disjuntor do módulo fotovoltaico e o DPS, caso não exista na sua instalação. Uma vantagem do microinversor é que ele geralmente tem 4 portas, tá? 4 MPPTs. São 4 dispositivos ou 4 entradas individuais para os módulos fotovoltaicos. E o que acontece? Caso um dos módulos fique sombreado, isso não vai afetar o outro módulo. Entendeu a diferença? Caso um seja sombreado, o outro não é afetado. Cuidado que microinversor geralmente é utilizado para casas onde o telhado possivelmente possa fazer sombra sobre um dos módulos. Quando é um inversor de parede, que a gente chama de inversor de string, isso não acontece, tá? Sombreou um, todos os outros da string vão parar, tá? Então, se aqui eu tenho um inversor e todos esses módulos estão numa mesma string, quando ele para, ele vai parar todos eles. Beleza? É claro que eu tenho a opção de colocar um inversor com 2 MPPTs. Então, por exemplo, se fosse com 2, ficariam 5 de um lado, 5 não, 6, por exemplo, de um lado, 6 do outro lado. Caso um desses 6 fique encoberto, todos esses 6 irão deixar de produzir. Beleza? Então, por exemplo, isso aqui acabou de acontecer com uma instalação de um cliente meu. Os módulos deles estão num telhado onde que tem mais de uma água, mais de um caimento, e uma parte do telhado faz sombra na outra parte do telhado. Então, não foi possível colocar os módulos em lugar que não aconteça sombra. Ele, felizmente, utilizou microinversor, tá? Então, por exemplo, esses 4 módulos aqui estão numa região onde não bate sombra nenhuma. Essa foto eu tirei no período da manhã, tá? Foi logo cedo de manhã, e a gente consegue visualizar a potência de cada um dos módulos, ok? Como os módulos trabalham individualmente, você pode observar que cada módulo tem uma potência. Do outro lado, esses 4 aqui ficaram numa região mais baixa do telhado, onde que o telhado de cima faz sombra no telhado de baixo no período da manhã. Para você observar, olha só, esse módulo aqui praticamente não está recebendo, ele foi sombreado, a potência dele despencou. Esse aqui tem uma pontinha, tem um pouquinho de sol incidindo nele. Então você pode observar que a geração está praticamente zero, né? Mas o módulo do lado, ou esses 2 módulos aqui, possuem uma potência mais elevada.
Para você comparar, no período da tarde, olha só o que aconteceu. No período da tarde, todos os módulos estão com uma potência bastante elevada. E, de novo, compara só, você pode observar que cada módulo possui uma potência diferente. Isso aqui não acontece quando utiliza inversor de parede, porque no inversor de parede ele acaba forçando que todos os módulos possuam a mesma corrente. No período da tarde acontece isso aqui, ó. Os módulos que estão em cima no final da tarde têm uma potência um pouco maior, mas aí o módulo desse lado aqui acaba recebendo sombra de uma outra parte do telhado, então a potência dele despenca. Mas olha só que engraçado, a potência desse lado de cá ficou alta. Entendeu? Entendeu a diferença de um tipo de inversor para o outro? Esse inversor ou microinversor, ele tem uma eficiência maior e também tem essa vantagem de que ao encobrir um módulo não influencia no outro. E o que acontece no final do dia? No final do dia, caso a gente faça a comparação da energia gerada de cada um dos módulos, a gente acaba observando isso, ó. Tá vendo? Esse módulo aqui no período da manhã acabou gerando menos energia do que os outros. Tá ok? E o que ficou sombreado no período da tarde também acabou tendo uma geração um pouquinho menor. Beleza? Você tem que ficar ciente que a geração de energia elétrica usando os módulos fotovoltaicos depende da orientação do telhado, ou seja, para qual ponto cardial o seu telhado está apontando, e também a inclinação do telhado. Tá ok? Então, a região onde tem maior eficiência para a gente que é aqui do hemisfério sul, são os telhados que são virados para o norte, tá? E o telhado que tem menor eficiência é o telhado que é virado para o sul. Só para você comparar, olha aqui a radiação solar para um telhado de água norte e olha a geração ou a radiação de um telhado com água sul. Está observando como que a radiação é bem menor do que está virado para o sul? Então, isso aqui é de extrema importância na hora de um projeto fotovoltaico. Nós temos que saber para onde que o seu telhado está apontando e qual é a inclinação dele, ok? Então, por isso que num orçamento prévio, a gente geralmente utiliza a água norte, tá? E a gente precisa efetuar uma visita técnica para confirmar se a gente tem essa opção de água norte, porque se não tiver, o rendimento vai ser menor. A geração de eletricidade, o projeto que a gente faz, ele tem uma média anual de geração. Então, por exemplo, usando um gerador de 10 MPPT, de 10 kW pico, então kWp, que é a potência dos módulos vezes o número de módulos, tá ok? Então, aqui eu tenho 10 kW pico. 10 kW pico, né, nessa simulação que eu fiz, né, que depende da inclinação e da orientação do telhado, ele vai ter uma média de geração de 1.187 kWh.
Beleza? Então, olha, cuidado que para fazer o orçamento eu preciso saber, primeiro, qual é o tipo de fornecimento, se é mono, se é bio, se ele é trifásico, qual é a orientação do seu telhado e qual é o seu consumo, tá? Porque para eu saber o seu gerador ideal, eu tenho que saber o tipo de fornecimento para bater no seu consumo e com isso você não ficar desperdiçando dinheiro. Tá? Uma outra coisa interessante que a média de geração é essa daqui. Mas se você observar a geração mês a mês, olha só o que vai acontecer. Em janeiro, tá? A gente vai ter uma geração maior e conforme os meses vão passando, janeiro, por causa que está no verão, tá ok? Conforme os meses vão passando ou as estações vão mudando, a gente vai ter gerações ou geração um pouco diferente. Então, a geração mínima seria lá no inverno, tá? A geração mínima seria no inverno. E o que acontece? O que sobrou de energia aqui em janeiro, a gente distribui essa energia para os meses que têm baixa geração. Então, por isso que a gente tem que se preocupar com uma geração média, tá? Eu tenho que saber o seu consumo médio para fazer o planejamento solar. Essa energia que ficou em excesso, tá? Imagine aqui que você consumiu 1.187, tá? Suponha que seja exatamente o valor médio. Então, sobrou energia em janeiro. O que sobrou em janeiro, ele vai virar um crédito energético e você vai ter 5 anos para você poder utilizar isso em outra conta. Tá? Então, o que sobrou em um mês, você tem crédito para utilizar em um outro mês. A utilização de energia solar é de extrema importância porque faz você justamente economizar dinheiro, tá? Você, ao invés de ficar pagando para a concessionária, você vai ter uma economia na sua conta de energia elétrica. Então, por exemplo, se você está pagando R$800, a gente poderia reduzir a sua conta para em torno de 150, 130 reais. Entendeu? Então, essa é a economia da energia solar. Então, aqui, por exemplo, para um sistema que gera 500 kWh no primeiro mês, tá? Ao longo de um ano vai produzir 6.000 kWh. Se o quilowatt-hora é R$ 1,15 no primeiro ano, no final do ano você vai deixar de pagar R$ 6.900 para a concessionária. Então, esse valor aqui é justamente o que você deixa de pagar para a concessionária. Os sistemas, como ele tem uma vida útil muito grande, então, por exemplo, 25 anos depois, a gente tem uma estimativa do que o quilowatt-hora vai para R$ 2,95 e você vai ter uma economia total de R$ 257 mil, ou mais de R$ 257 mil. Tá? E só para você comparar, a geração lá no primeiro ano, que era de 6.000 kWh, e 25 anos depois, ela tem uma geração de em torno de 5.000 kWh.
tá? Então, para você ver como que os módulos não possuem 100% de eficiência. Então, a vida útil dele, essa conversão de energia, ela vai diminuindo com o passar do tempo. Aqui uma outra simulação para uma pessoa que tem um gerador de 900 kWh, tá? Em 25 anos vai economizar mais de 464 mil. Caso você pague em torno de R$ 1.500, tá? Ao longo de 25 anos, você vai ter uma economia de R$ 773 mil. Beleza? Então, isso aqui seria a sua economia, o quanto você deixou de pagar para a concessionária, tá? Então, por ano, você vai deixar de pagar um certo valor para a concessionária de energia elétrica. Como que funciona a geração de energia elétrica no sistema on-grid, que é o conectado à rede elétrica, tá? Olha, quando está de dia, quando tem sol, o sol vai iluminar os módulos vão fazer a transformação de energia solar em elétrica, ele passa pelo inversor, né? Vai passar pela caixa de proteção, na caixa de disjuntor, e isso vai para a sua casa, tá? Então, os módulos, a energia gerada pelos módulos vai diretamente para a sua casa. Você consome essa energia aqui de modo imediato, tá ok? E se tiver de noite? Se tiver de noite, você vai utilizar a energia da concessionária, tá ok? Não vai ter sol, não vai produzir essa energia aqui. Mas e se você tiver, então, consumindo pouco, não tem ninguém em casa? Olha, se o consumo da casa for pouco, a energia gerada em excesso, ela vai para a rede da concessionária. Então, por isso que quando se faz a utilização de energia fotovoltaica ou energia elétrica na nossa casa, a gente geralmente troca o medidor. A concessionária coloca um medidor que é bidirecional. Esse medidor vai contar a energia que está entrando na sua casa e a energia que está saindo da sua casa, tá? A energia que sai da sua casa foi o que você está mandando para a concessionária e vai ficar lá guardado por até 5 anos. Lembra que eu falei que você tem 5 anos para utilizar a energia que virou crédito energético? Beleza? Só uma outra coisa. O que está virando crédito energético aqui, você inclusive pode utilizar para abater a sua conta de energia elétrica de outro lugar. Então, por exemplo, imagina que você tem 2 casas. Se essas 2 casas for na mesma área da concessionária, você pode gerar em um lugar e abater em outro lugar. Por exemplo, você tem uma casa de campo e um apartamento. No apartamento não tem como colocar energia solar. Você faz a instalação dos módulos na casa de campo, você vai abater a geração da energia lá na sua casa de campo e também vai abater a sua energia elétrica no seu apartamento, tá ok? Você pode compartilhar esses créditos energéticos com outras faturas. Caso a fatura não esteja no seu nome, também é possível você fazer esse compartilhamento. Mas aí você tem que gerar ou tem que criar uma cooperativa de energia, tá?
para você compartilhar esses créditos. Basicamente, todos os inversores de frequência possuem monitoramento, tá? Esse monitoramento ele vai dizer qual é a potência instantânea, ou quanto que está gerando de energia em um determinado momento, a geração naquele dia, a geração naquele mês e quanto que tem acumulado desde que instalou o inversor. Tá? Então aqui, por exemplo, esse cliente criou ou gerou em torno de 13 kWh. Nesse mês, ele gerou 236 kWh. Beleza? E ao longo da vida útil do aparelho, ele gerou em torno de 2,9 megawatt-hora. Tá? Ou seja, 2.940 kWh. Então, é possível visualizar também o quanto que isso rendeu em dinheiro. Então, por exemplo, em dinheiro, esse sistema já rendeu R$ 3.630. Esse sistema aqui é um sistema novo, tá? É um sistema que tem 3 meses de uso. Além daquela geração que eu acabei de falar, você também consegue visualizar a geração em determinados períodos. Por exemplo, em determinado dia, na semana, no mês, no ano e o total. Então aqui, por exemplo, quando abre o aplicativo no dia, você consegue visualizar que no dia 20 gerou essa quantidade de energia. Não estava batendo sol, então gerou uma outra quantidade de energia menor. Beleza? Quando utiliza o microinversor, a gente tem a opção de visualizar a geração de cada um dos módulos. Então, apenas usando o microinversor que você vai ter esse painel aqui, tá? De visualizar a geração por módulo. Do medidor, que é aquele que eu falei que troca para colocar o medidor bidirecional, o medidor de energia elétrica da sua casa, ele vai ficar alternando entre 2 números, tá? Então, por exemplo, quando ele indica 103, ele vai indicar a energia que está virando crédito energético. O que está virando crédito para você poder utilizar depois. Quando tem o código 03, ele vai estar indicando a energia que foi consumida na sua casa. Entendeu? Energia que saiu, energia que entrou. E na fatura de energia elétrica vem escrito lá. Então, por exemplo, na fatura desse cliente, vem indicando que ele gerou 254 kW, injetou na rede, tá? Que foi o que saiu num determinado mês, e aqui quanto que ele tem de saldo acumulado, tá? Esse saldo aqui é o que ele pode utilizar em 5 anos. Tá? Que seria como se fosse uma poupança para você utilizar nos meses de inverno. Tá? Quando estiver no inverno, a gente utiliza essa poupança. Esse slide eu estou fazendo nós estamos saindo do inverno, tá? Então por isso que ele está com um saldo bastante baixo. Quando saindo do verão, esse saldo aqui está bem elevado para justamente ficar sobrando energia no inverno. Para fazer um orçamento prévio, eu preciso então ter essas informações aqui. Qual é o seu grupo do cliente, tá? Se é grupo de baixa tensão ou de alta tensão. Qual é o tipo de fornecimento, se ele é monofásico, bifásico ou trifásico. O seu consumo médio que você consegue pegar nessa abinha aqui, tá? Algumas concessionárias ou então algumas contas já vem escrita média lá embaixo.
se existe demanda contratada para o cliente. Demanda contratada geralmente são para clientes com alto consumo de energia elétrica. O tipo de telhado, para eu saber qual é a estrutura de fixação. E qual é o CEP da região, para eu saber qual é a radiação local. E também para eu saber qual é o frete para a sua região. Te dou até uma dica, tá? Geralmente os clientes falam comigo: eu consegui um orçamento menor de uma outra empresa. Conversa comigo, tá? Conversa, porque às vezes eu consigo diminuir um pouco o valor para a gente conseguir fechar negócio, tá? Às vezes. Chamo também atenção porque você tem que comparar qual é o tipo de módulo fotovoltaico. Lembra que eu falei que tem módulo que ele é monocristalino e policristalino? Então, se ele for se é do mesmo tipo, ou também é da mesma potência, tá? Porque às vezes o cliente só olha, tem tanto módulo aqui. Mas esses tantos de módulos às vezes engana a gente, tá? Lembra que você tem que observar qual é o valor do quilowatt pico, que é a potência do módulo vezes o número de módulos que tem instalado. E uma outra coisa, tem vários concorrentes por aí que utilizam uma radiação que ela é bastante fictícia. Para você saber qual é a radiação do seu local, consulta esse site aqui do CRECESB, tá? Ele vai te indicar qual é a radiação do local onde que você mora. E com essa radiação, a gente consegue fazer uma comparação para descobrir se ele realmente vai cobrir o que ele está prometendo ou não. Chama até uma outra coisa também que eu já vi bastante acontecer. Tem gente que coloca lá na proposta geração, por exemplo, isso aqui, geração de 1581 kWh. Ele coloca a geração lá no topo do verão. Ele não pega a geração média. Ou seja, ele está iludindo o cliente. Ele está falando que vai gerar isso aqui, só que não gera isso aqui no ano inteiro. Entendeu? Então você tem que comparar justamente de todos os orçamentos que você receber, qual é a promessa de geração, tá? Mês a mês, ou qual é a média que ele está prometendo para você. Para eu poder fazer um orçamento final, eu preciso fazer uma visita técnica, tá? Então, a visita técnica é justamente para saber qual é a orientação do seu telhado, qual é a inclinação, em qual condição ele está, se as madeiras estão boas, por exemplo, se é possível utilizar esse telhado. Como que eu vou subir no telhado, né? Porque isso também influencia no orçamento. Se existe alguma pendência elétrica, que às vezes tem cliente que tem a instalação elétrica no padrão de entrada totalmente irregular. E a concessionária, quando for fazer uma vistoria, ele vai condenar a instalação do cliente. Então, nós temos que saber quais são as pendências do sistema solar. Também preciso saber onde que vai ficar o quadro de proteção, tá? Se for com microinversor, poderia até utilizar o quadro atual, caso ele tenha espaço, ou se não for microinversor, onde que nós vamos colocar a string box, que é a proteção lá em corrente alternada, a corrente contínua, desculpa, e também o inversor na parede e a proteção em corrente
alternada. Também existe lugar que não tem aterramento, que a gente também tem que fazer o aterramento. Então, fazer um orçamento final ou te dar um custo final é somente com visita técnica, entendeu? Então, por isso que todos os projetistas, ele coloca lá orçamento prévio, tá? Porque a gente só vai ter a certeza depois de ir ao local. Condição de pagamento. Pessoal, o sistema solar hoje ele pode ser 100% financiado, tá? 100% financiado, ou seja, você não vai colocar a mão no bolso para nada, tá? Nesse caso, se for comigo, você vai receber uma nota fiscal direto do distribuidor de energia solar, tá? Ele que hoje aqui é o responsável de fazer o financiamento para os clientes. Isso você pode parcelar em até 72 vezes. Em alguns casos, tá? Chega a 80 vezes. Caso você for dar parte do valor em dinheiro, aí você vai receber duas notas. Uma nota fiscal do distribuidor, tá? Que seria responsável pelo equipamento, e uma outra nota só de instalação, tá? O projeto de homologação, ou seja, o trâmite que nós temos que fazer para você poder utilizar a energia fotovoltaica, ele é um pouco grande, tá? Nós vamos precisar do RG, do CPF, da conta de energia, tem que fazer uma ART, que é uma anotação de responsabilidade técnica. Também vou precisar de uma procuração dando poderes para eu te representar na concessionária. Então, para eu abrir um pedido na concessionária somente com sua autorização, né? Então, preciso de uma procuração assinada. E o trâmite é mais ou menos esse, tá? A gente vai fazer uma solicitação de acesso. Essa solicitação de acesso, as concessionárias têm um prazo de 15 dias úteis para responder. Nesse prazo, ela emite o parecer de acesso. Já te antecipando, a concessionária ela não pode negar o acesso ao cliente. Ela não pode negar. Tá? Então, se o projeto estiver tudo certinho, em 15 dias nós temos o parecer de acesso. Caso a concessionária precise fazer alguma obra de infraestrutura para receber essa energia, aí esse prazo pode subir um pouco, tá? Pode chegar a 30 dias, ok? Depois do parecer de acesso, a gente faz a instalação. Depois da instalação, a gente solicita uma vistoria. Tá? O prazo entre a emissão do parecer de acesso e a vistoria tem que ser menor que 120 dias, então a gente tem que dar entrada de novo. Tá? Então, depois que o sistema está instalado, a concessionária vai lá, faz uma vistoria e depois que a gente faz a solicitação da vistoria, ela tem 7 dias para comparecer ao local. Se estando tudo certinho, mais 5 dias para trocar o medidor. Se estiver errado, aí ela vai te dar mais 7 dias para que seja feitos os ajustes e aí solicita uma nova vistoria. Tá ok? Entrega de material. Olha, a concessionária o distribuidor de material fotovoltaico que eu trabalho, ela tem entrega de 4 dias, de 8 dias e vai até 30 dias, tá ok? Dependendo de onde que vem. Porque aqui
na região que eu trabalho, tem um depósito aqui perto. Então, esse depósito, se o material estiver nesse depósito, pode chegar em até 4 dias. Só que também não é tão urgente a chegada desse material em 4 dias, porque lembra que o parecer de acesso demora 15 dias, tá? Então, como a gente sabe que a concessionária não pode negar, quando se faz a venda de um sistema fotovoltaico, quando confirmou a compra, a gente já faz o projeto, dá entrada na concessionária, o material chega em torno de 8 dias, geralmente precisamos de 3 dias a 4 dias para instalar, sistemas pequenos, claro, né? Se for grande demora um pouquinho mais. E aí acaba no término da instalação, já tenha passado os 15 dias e aí a gente faz a solicitação da vistoria já da concessionária, tá? Isso fica muito mais rápido para a gente. Uma dica que eu dou é que no momento do recebimento você deve conferir cada item na nota fiscal, tá? Cada item, porque se tiver danificado, você tem que fazer uma ressalva na nota fiscal, na nota de entrega, tá? Porque senão ele pode achar que foi eu que quebrei, ou que foi o instalador, ou aconteceu algum acidente aí na casa de vocês. Então tem que olhar os módulos para ver se eles estão trincados, se estão arranhados, se está faltando peça, se não está faltando peça, tá? Então, principalmente se os módulos estão arranhados, gente, porque os módulos custam aí na faixa de 600 a 1.000 e poucos reais. Então, levar um prejuízo de 1.000 e poucos reais porque a entrega, porque ele veio arranhado, tá? E se você receber arranhado sem fazer essa ressalva na nota fiscal, é bastante complicado, hein? Tá? Então você tem que resolver, tem que visualizar como que estão essas condições desses materiais. Em caso de dúvida, você tem que ligar para mim. O ruim é que as concessionárias ou os distribuidores, eles não marcam o horário da entrega, tá? Então, por isso que geralmente o cliente recebe isso em casa sozinho. A instalação, como eu disse, uma instalação pequena, ou seja, até 20 módulos, geralmente dura aí 3, 4 dias. Tá ok? Aqui estão os meus dados, tá? Eu também trabalho com instalação elétrica, padrão de entrada, reforma elétrica e trabalho na região de Niterói, São Gonçalo, Maricá, ou melhor, né? Toda Grande Rio. Caso você queira um orçamento, basta enviar um WhatsApp para mim ou então um e-mail. Beleza? Então é isso. Qualquer dúvida, basta perguntar.